Olá pessoal, sou Renato Paquet, fundador da Pollen, e hoje a gente está aqui no primeiro capítulo do Mercado ESG, podcast da Pollen, para falar com os principais tomadores de decisão, lideranças dos seus setores dentro do mercado brasileiro, da indústria brasileira, sobre sustentabilidade e sobre como o ESG é um diferencial competitivo, faz parte do dia a dia da indústria brasileira e tem sido utilizada como ferramenta de desenvolvimento, de qualidade, de eficiência, para além de todos os outros benefícios que são mais conhecidos pela sociedade. Hoje um convidado muito especial, que é o Fernando Maluf, que é vice-presidente da Premier Pet. Fernando, um grande prazer estar com você aqui hoje. Obrigado, Renato. O nosso primeiro convidado desse podcast, que eu espero que caminhe muito pelo Brasil aí com os conteúdos relevantes aqui que a gente vai trazer, e nada melhor que trazer a tua experiência, toda a tua mente pela frente da Premier Pet para falar com a gente aqui. Acho que a gente tem muita informação para compartilhar aqui. Obrigado por me receber, estou honrado em ser a abertura aqui do podcast, animado em estar aqui. Obrigado, Renato. Pô, imagina, cara. E aí, nossa ideia aqui, pessoal, é a gente ter um papo, uma conversa, como tivesse vocês podendo participar de uma conversa com uma liderança do setor e tendo aqui a mim mais como interlocutor e estimulando aqui a nossa troca, tá, Fernando? Então, sinta-se muito à vontade. Eu queria primeiro, assim, que você dissesse para o nosso público o tamanho desse mercado pet. Todo mundo sabe da abrangência dele, ele está muito presente no dia a dia. O pet é um membro da família hoje, mas assim, de business, de mercado. Qual o tamanho desse negócio? Quanto é que cresce por ano? A gente está falando o que aqui quando a gente está falando dessa indústria? O mercado pet, ele é grande do brasileiro. O mercado brasileiro é o segundo em número de animais. Caramba, o segundo? O segundo. No mundo? No mundo. Não em faturamento, porque a gente sabe que o real depreciado, a gente fica... Não equilibra a balança. Não equilibra a balança do câmbio, mas a gente está falando de um número de 2023, era 22 milhões de gatos, 55 milhões de cães, para um número total de 77 milhões, esse só de companhia cães e gatos. Número total de animais, incluindo exóticos e outros animais, e aves e peixes, podemos chegar a 100 milhões de animais de companhia, que já integra o núcleo familiar multiespécie. Participo mais da parte de indústria e exportação da Premier, então não estou com o número exato mais atualizado do faturamento do mercado brasileiro, mas eu posso te trazer para não falar um número que não está atualizado. Não, sem problema. Acho que só o número da gente entender que a cada 2 pessoas no Brasil, para cada 2 existe um pet, a gente já tem noção do que é esse negócio, né? Eu não fazia ideia. Obviamente a gente sabe de rebanho bovino brasileiro, a gente sabe de outros, o que é produzir, números que vem em geral pra gente na mídia, assim, mas de pet eu não tinha noção que era tão grande assim. Alguns fatores bem importantes é a verticalização das cidades, então, pessoal, migração do campo para a cidade e isso faz mais pessoas ficarem em lugares pequenos. Talvez o pet vai ser o primeiro filho do casal, então Sim. pessoas fazendo carreiras por mais tempo, querendo estar mais disposto a crescer em organizações corporativas e assim não estar disposto ainda a ter um núcleo familiar com um filho. Então o pet pode vir a suprir esse espaço que o casal deseja para começar esse núcleo familiar tão desejado por jovens ou pessoas Sim. mais de... E tem aquela etapa do treino, né? Eu vejo alguns amigos ali que treinam. Não, vamos ter um filho, mas primeiro vamos ter um pet aqui pra gente cuidar junto, de fazer aquele treino ali da guarda, né? Do cuidado, de tudo. Aí, pô, funcionou bem, agora a gente se sente preparado para ter um filho. É bem... E não só isso, a gente vê muito essa parte inicial, mas tem uma parte de pessoas mais velhas, então já tem de companhia, né? o lar Tá ali, sem filho mais, ou já tá um Sim. pouco mais avançado, precisa ter algum parceiro, precisa ter alguém para realmente dar esse carinho, que a solidez da vida mais tardia, ela é grande, então o pet também vem quase como uma terapia. Essa perspectiva que você trouxe, eu acho muito interessante. Cara, é membro da família, a gente cuida dessa maneira. Talvez por isso tenha tido tanto crescimento e desenvolvimento também em produtos diferentes, acessórios, melhoria na qualidade
variedade, né, de suprimentos, né, sejam eles de comidas, de remédios, de vacinas, de tudo hoje pro cachorro, né? Eu lembro de, ter cachorro na minha infância, cara, a gente ia no mercado, escolhia a ração pelo tamanho. Então era a granel, separava lá, vinha aquela concha de alumínio, né? O cara abria ali, você não sabia da marca, não sabia de nada, e hoje em dia esse mercado, assim, eu tenho 33 anos, eu tô falando de 20 anos atrás, não é 50, 70 anos. De repente esse mercado explodiu. Ele virou para uma profissionalização, se eu posso assim dizer, mas uma diversificação. Ele veio para um diferencial competitivo, ele veio com várias marcas começando a trabalhar isso de uma maneira muito forte. A gente tinha antigamente, né, para quem tinha cães de performance ou raças muito específicas, eu lembro que era a ração importada. Hoje em dia a gente não tem nenhuma necessidade disso no Brasil, como exemplo vocês, né, no segmento premium aqui no Brasil, fazendo tudo isso, mas queria que você me contasse um pouco, primeiro falar para o pessoal um pouco do que é Premier Pet em termos de o que vocês vieram fazendo, quem são vocês, o que vocês produzem hoje, mas depois também da gente já entrar um pouco no assunto de, cara, como é que a sustentabilidade foi para um lado que é muito mais percebido pro ser humano do que pro pet, né? Mas hoje, como eu, tutor de um pet, eu vou escolher também a ração mais sustentável, seja pela embalagem, seja pelo composição dela ali, eu vou querer o melhor pro meu animal, mesmo que ele não me fale que ele prefira isso, que ele goste disso. A gente, por razão humana, a gente consegue chegar nesse lugar de falar, eu prefiro consumir o produto mais sustentável. A gente vai como tutor direcionando isso pro pet, mas queria entender um pouco assim de como é que isso é percebido pelo consumidor na visão de vocês. A tendência que você menciona é os pets saírem de ser os cachorros, principalmente, saírem de ser um cão de guarda e começar aos poucos integrar mais dentro da casa. Isso gera diminuição do tamanho do pet, então, e mais abrangência. Quando o pet ele não é uma função apenas de segurança, ele é uma função mais de companhia, as pessoas começam a escolher qual mais se identifica. Uma raça mais elétrica, uma raça mais outdoor, ou um maltese, uma raça um pouco mais tranquila, mais dentro, um Lhasa. E a Premier Pet surgiu no meio da década de 90 com esses estudos. Então, estava começando a ser desenvolvidos mais estudos de necessidades específicas de raças, e a gente, aqui no Brasil, não tinha nenhuma empresa que estava fazendo esse tipo de pesquisa. A gente identificou que essa é uma necessidade e começamos a fazer mais alimentos e surgiu raças específicas. A Premier Pet foi inovadora e lançamos raças específicas hoje que competimos com o Royal Canin, que é uma marca francesa que também estava na mesma época desenvolvendo. A gente acredita que fomos os pioneiros em desenvolver o alimento em 2002 e depois eles saíram em sequência, à base de ciência nutricional. Então, a necessidade como seres humanos cada vez mais tem desenvolvimento de biomedicina, qual tipo de suplemento precisa, exame de sangue, a gente vai estudando isso nos pets. Cada pet, ou que tem um pelo mais longo, que tem um pelo mais curto, que tem uma lágrima ácida, ou que tem talvez uma parte de trás que tem tendência à displasia, as raças elas foram mais levadas na estética. Hoje o cachorro que tem menos problema é o vira-lata, porque ele é uma junção de várias raças que se sobressaiu na natureza. Ele é a ponta da tecnologia de todo mundo, né? Ele juntou tudo que se desenvolveu e virou ele lá. É o orgânico, é o que a gente vem para falar de sustentabilidade. Ele é a natureza. Então, quando você vê o orgânico contra o criado por várias genéticas, é um pouco, a gente vê, você falou um pouco do gado, um pouco do frango, a genética desses animais estão cada vez mais frágeis por causa de melhoria de músculo, para conseguir perdurar talvez secas. Voltando à história da Premier, lançamos aí a necessidade de nutrição mais científica, de alta qualidade, que fundamentalmente olha as necessidades do pet, e alta qualidade
qualidade produzido no Brasil. A gente está falando de uma época que a maioria dos produtos eram importados, e uma cadeia muito precária no Brasil de insumos. Com isso, a gente veio desenvolvendo essa cadeia, falando, não, os ingredientes que a gente precisa são esses tipos, você precisa passar por essas análises, e isso a gente faz retriagem no nosso laboratório, audita o fornecedor e analisa toda a carga que entra na nossa fábrica. Então, não tem nada que passou por nossa porteira que a gente não coletou, que a gente não analisou nós mesmos e criamos as nossas verdades, porque a verdade absoluta não existe. Hoje, cada vez mais, você tem a verdade da pessoa X, então a gente analisou e criamos a nossa verdade sobre aquele insumo. Trouxeram a qualidade do que a gente tem para a alimentação humana, para o cuidado, né, da alimentação humana pro pet, né? A alimentação, ela é orgânica, então ela vem da natureza. E isso pode alterar com a atmosfera, com oxigênio. O oxigênio é a parte mais corrosiva, por isso que a gente perde oxida tudo, né? Células de pele todo dia, porque oxida. E isso acontece também com as matérias-primas, oxidação em ferrugem. Sim, por isso que a gente cada vez mais tem só aço inox dentro da nossa... Qualquer coisa dentro da nossa indústria, estamos quase inteiramente convertido para aço inox, para não ter esse problema, que a gente sabe que alimento é alimento, é a alimentação do pet, que é todo dia o que eles estão comendo. Isso pra gente, a Premier Pet, ela passou por uma auditoria chamada SQF, que é um pouco na governança do ESG aqui, a gente vê o ambiental, o social e a governança. Pra gente, os três são importantes. Claro. No que tange governança, a gente pegou a auditoria SQF, que é uma das mais renomadas chama Safe Quality Food. 48 tempos de treinamento para o nosso time conseguir adaptar os processos, que leva todos os níveis de segurança alimentar para que o alimento chegue na melhor condição para os tutores. Incrível. E a parte aí vocês puxaram para o lado da governança, pegaram a SQF, para o lado da sustentabilidade, vocês pegaram também toda a parte construíram a unidade com celulite, né? Já vem da raiz da indústria. A gente tem uma demanda térmica em pet food que antigamente era muito usado óleo e gás, que é as secagens, as partes de secar o alimento. Você vai fazer uma massinha, basicamente, e depois tem que secar aquilo e virar aquele... Exato, o kibble, que chama chama kibble, assim, Kibble. O nome técnico do pelletzinho de pet food. A gente sempre teve a visão de trazer isso para biotérmico. Então, a gente já começou com as caldeiras, rapidamente adaptamos para caldeira de eucalipto. A gente tem um parceiro de engenharia que tem bastante know-how na parte de madeira, e isso a gente transformou uma energia não renovável numa energia renovável. Então a gente utiliza eucaliptos, que na fábrica de Dourado a gente planta na nossa própria área rural. Então o eucalipto que a gente utiliza na nossa caldeira, ela vem das nossas próprias plantações, e isso diminui nossa pegada de carbono. Sim, ele sequestra carbono e depois faz Primeiro sequestra, e segundo, você não está usando uma energia fóssil para esquentar todos os seus secadores, seu processo de extrusão também vai energia térmica, e muito da indústria nos seguiu a nossa tendência. Então a gente, por ser os pioneiros, conseguimos também diminuir a emissão de carbono da indústria brasileira. Nos Estados Unidos ainda tem muito óleo e gás. Sim. Principalmente nas fábricas mais antigas, e isso aumenta a pegada de carbono do alimento produzido em outras regiões que tem fábricas mais antigas ainda com óleo e gás, contra a brasileira, que já está um passo à frente. Mas quando a gente vai também nesse DNA de sustentabilidade, daí eu estava falando da fábrica de 2016, da de cookies, a gente pegou uma tecnologia de alimentação humana com outro parceiro nosso que é uma das maiores indústrias de alimentação humana do país. A gente adaptou a linha humana para fazer biscoito para pet. É uma linha 100% desenvolvida para alimentação humana, só que o pet não pode comer açúcar, o pet tem que ter um sódio muito mais baixo. Então, eu não sou nutricionista, mas eu sei algumas coisas. E a adaptação não foi tão fácil. A gente precisou ir lá na Itália, que é o fornecedor dessa linha, e a gente falou, a gente não vai usar manteiga, a gente não vai usar açúcar. Daí o cara... Como assim você não vai usar?
Não, a gente está fazendo um alimento para pet, não estamos fazendo um alimento para humano. Incrível. E demorou também, muita pesquisa para conseguir fazer essas adaptações necessárias para os produtos que a gente estaria desenvolvendo. E acho que você tocou num ponto que eu acho muito interessante e importante também, né? Você disse, a gente começou a fazer com eucaliptos e aí hoje a indústria brasileira é mais sustentável porque a gente liderou esse movimento, depois veio todo mundo ali entendendo, copiando, fazendo e o setor inteiro ganhou, né? E acho que tem esse ponto de liderar por isso. Primeiro um detalhe, né? Pra quem acha que, né, hoje, tá queimando eucalipto, fumaça. Pessoal, tecnologia hoje, né, Fernanda? Sai vapor de água para a atmosfera. O carbono é todo sequestrado, os catalisadores estão ali trabalhando todas as emissões. É incrível. Hoje uma indústria não tem mais aquela estética que tinha na década de 80, 90, que era uma chaminé soltando uma fumaça preta. Hoje você vê a fumacinha branca lá, é vapor de água indo para a atmosfera. É incrível, né? Os números que a gente vê nos nossos relatórios de GHG que a gente vai publicar, a gente vê que o sequestro da floresta é maior Supera a emissão. supera a É emissão. isso. Agora o próximo passo é chegar num escopo 3, que é tentar entender toda a dinâmica da matéria-prima chegar na indústria. Mas a da Isso. indústria em si a gente vê que é muito negativa na emissão de carbono. Então é bem legal. E falando um pouco do LEED, que a gente mencionou agora há um pouco atrás, o LEED foi um certificado que a gente identificou que era uma coisa bacana. Em 2016, na construção da fábrica nossa de cookie, que a gente desenvolveu esse produto, construímos com o LEED. O LEED é Leadership in Energy and Environmental Design. É um certificado de uma associação americana sobre edificações mais sustentáveis. Então, quando você tira a terra, tem que entender onde você está pondo essa terra. O material de construção que vai para descarte depois tem que ser reciclado, você precisa ter todo o protocolo de captação de plástico, de concreto, tudo que não está fisicamente ficando lá tem que ser reciclado e alocado para o local certo, que eu acho que você vai ter muito mais que falar. Eu também quero ouvir um pouco da Pollen e o que vocês estão fazendo de legal. Mas não é só isso, eles levam em consideração o uso de água, uso de energia. As telhas de cima, tem algumas que são translúcidas e isso deixa a gente usar energia natural. Portanto, precisamos utilizar menos energia elétrica no dia a dia, tendo mais eficiência. Então, talvez um investimento que no começo ficou um pouco mais alto, por ser mais tecnológico, mas no longuíssimo prazo a gente está colhendo só frutos, que é um pouco do que a gente falou. Você precisa investir um pouco mais para ter essa tecnologia, mas depois o payback, se você tem visão de longo prazo, ele vem vindo como essa eficiência energética, eficiência de uso de água, eficiência da próprio prédio. Ele tem mais dutos de ar externo, então você precisa usar menos ventilação, menos uso de energia, e todas essas partes ajudou e preservou ainda um prédio super bem desenhado para a atividade industrial. É o que a gente falava, acho que é um diferencial competitivo e é diretamente na eficiência, né? Você buscou o LEED pensando nisso tudo, ele também te entrega ali um asset de sustentabilidade, mas no final das contas ele está reduzindo o teu custo fixo e está te entregando margem na veia, né? Essa a razão é, vou pelo LEED, faço aqui toda a parte de sustentabilidade, mas isso reduz meu custo fixo em tanto, fico mais competitivo, minha margem líquida acabou, tá feito o negócio. Você falou da fábrica de cookies em 2016, ela foi lançada, né? Foi lançada e a gente conseguiu o LEED, acabar toda a parte em 2018 para ganhar o selo que consta no nosso selo 2019, mas a fábrica foi finalizada em 2016 e o resto foi certificações, auditoria. Não é um processo muito fácil de conseguir, como o SQF, tudo isso que a gente menciona que a gente está fazendo não são coisas fáceis e não são coisas superficiais, são coisas muito profundas que tiveram cálculos e extremamente pensados em como vamos atingir essas certificações de alta exigência. Incrível, e lembrando da nossa história, a gente é parceiro há 6 anos, 7 anos. Acho que 7. E aí, poxa,
Foi logo depois do lançamento, então, da fábrica, a cabeça estava ali no lead, na sustentabilidade, e já começaram a neutralizar ali as embalagens com a gente. E eu não sei se já tem esse número na cabeça, mas foram mais de 9 mil toneladas neutralizadas nesses últimos tempos, né? Então, é um número muito expressivo, né? Para quem olha para isso, a gente estaria dizendo aqui sobre mais ou menos em embalagens que já foram neutralizadas pra gente, seria elas soltas o tamanho de um campo de futebol. É plástico pra caramba que a gente já retirou juntos aí. Não, a gente precisa fazer o nosso papel, porque a gente está levando o alimento do dia a dia do pet. A gente sabe que ainda tem uma demanda de coletar esse pacote de uso individual. A gente acredita que o pacote é a forma mais segura de conter, então o pacote ele precisa ter barreiras boas para conseguir... Fundamental para conseguir conter. Então uma parceria com a Pollen foi fundamental para a gente conseguir atingir essas metas de reciclagem, que a gente está cada vez mais aspiracionais. A gente transformou todas as nossas linhas com viés natural em 100% compensadas agora com a Pollen nesse ano de 25. Então isso também foi um marco muito bacana para a empresa. Espero conseguir desdobrar isso para o resto de todas as linhas no futuro próximo. Simbora. E acho que é um caminho, assim, de uma empresa quando ela se torna o que a gente chama de packaging neutral, né? Ou neutra em pegada de embalagens. Eu acho que isso entrega muito também para aquele consumidor ali de... Assim, quando a gente consome, hoje a gente está buscando uma tranquilidade, né? A verdade é que consumidor é um bicho preguiçoso. Então, se eu entrego praticidade, facilidade, putz, é conveniência, é maravilhoso. E o consumidor hoje que compra, poxa, você entrega a ração na casa dele. Esse cara descarta a embalagem dele ali no prédio. Essa embalagem está sendo reciclada, né? E hoje consegue rastrear, né? Nas embalagens de vocês, você lê o QR Code, você sabe aonde está sendo neutralizada aquela embalagem, o que está acontecendo ali naquela região para que um volume equivalente àquela embalagem seja compensado de plástico, né? Então o consumidor fala, poxa, consumo, aí bate aquele momento de, puta, olha quanto plástico eu tô gerando, de repente ele vê e fala, não, mas tá sendo neutralizado, tá 100% indo para reciclagem aqui, o volume equivalente, zerei minha pegada. Isso tem sido cada vez mais, a gente vem vendo pesquisas da Confederação Nacional do Comércio e também internacionais, que são mais antigas, né, do que as nossas, mas falando sobre como esse diferencial da sustentabilidade está entrando cada vez mais pelos consumidores. Claro, primeiro ela atinge uma camada de consumidores mais high-end ali, né, e depois você vai tendo outras zonas de influência para as camadas mais abaixo da pirâmide ali, se a gente está falando de pirâmide de consumo, mas eles começam a se tornar algo que é um diferencial de marca, de escolha na gôndola. Um número que me espantou pela qualidade da pesquisa que foi de 84% dos consumidores brasileiros. Falando, cara, a cada 10 pessoas que vão ao supermercado, 8,5, né, ou 9, 8 pessoas estão escolhendo, olhando para algum tipo de atributo de sustentabilidade, seja pela qualidade de um alimento ou de uma bebida que seja mais sustentável, seja pelo caráter de embalagem, esse jogo virou. Acho que as marcas cada vez mais é o pertencimento, né? Você escolhe o que você... Que é mais parecido com a gente, que é mais parecido com a gente, que valoriza o que a gente valoriza, e o consumidor está atento. Você vê os movimentos tanto com a parte de moda, que a expressão mais clara do ser humano é o que ele escolhe usar, né? Até o que ele escolhe consumir no dia a dia. Eu acredito que a Premier representa hoje tanto nutrição de altíssima qualidade, segurança alimentar e sustentabilidade. Então, estamos fazendo muito nessas duas esferas para contribuir, mas também não deixando o social de fora. A gente tem uns projetos bem bacanas pelo Instituto no que tange a nossa comunidade local. Então, a gente renovou uma escola, a Senador Botelho, a Arruda Botelho, lá de Dourado, que era um prédio centenário, mas estava basicamente sem renovação, fazia muito tempo. Em 23 e 24 a gente conseguiu recuperar esse prédio. Pô, que bacana. E tá linda a escola.
e demos para 60 alunos a possibilidade de voltar a estudar nessa escola Incrível. centenária. Incrível. Então, isso foi um dos projetos. A gente faz muitos projetos locais, como a Igreja de Bocaina. Meu viés, minha filosofia a gente precisa ajudar as comunidades mais próximas da gente, porque vamos conseguir fazer o maior impacto. Esse é o impacto que a gente consegue devolver para o mundo. Eu acredito que o modelo de negócio da Pollen também eleva o nível de ajudar essas comunidades a ganhar a decência de conseguir fazer os negócios próprios, dessas coletadoras conseguirem tirar documentação nacional, que é super burocrática. A gente sabe que a burocracia do Brasil não é fácil, então conseguir ter todo esse apoio para gerar um networking de compensadores de plástico é o que vai ser bem sucedido. Em vários fóruns de conversa, a gente sabe que a reciclagem individual não vai mexer o ponteiro. Então a gente precisa que essa organização de coletores no Brasil seja super bem desenvolvida para que as indústrias consigam fomentar isso e retirar o plástico necessário do meio ambiente para conseguirmos ter um ciclo virtuoso na economia. Eu acho que a gente tem um cenário de Brasil, assim, quando a gente olha para país de uma maneira geral, o que eu falo para as pessoas, tanto dentro da Pollen quanto para fora, é que a gente tem um Brasil com vários Brasis aqui dentro recortados, né? Então, você tem zonas muito desenvolvidas, zonas muito pouco desenvolvidas, mas no total, quando a gente soma Brasilzão, assim, país, a gente está reciclando ali 3%. Usam sempre números da Europa, né? Mas a Alemanha faz 70, a Suécia 90 e etc. Eu não gosto de comparar com países ali que tem tamanhos de estados brasileiros, né? Mas se a gente pega, e também outro, né? A gente existe aqui nesse desenvolvimento para esse tipo de sociedade desde 1500. Então, assim, a gente tem quase nada de tempo, né? De desenvolvimento social, de educação e de tudo, né? Então, a gente está a passos de desenvolvimento de uma sociedade mais madura, mas é muito diferente de uma sociedade que já existe há muito e muito tempo ali, que se convém, você tem conveniências, você tem ordenamento social que demandam que as pessoas façam isso. Duas coisas que me tocam muito. A primeira é países da América Latina. Argentina recicla 16%, Chile 18%, Colômbia 14%. Aí você olha assim, os nossos vizinhos que têm similaridades muito grandes com a gente, estão fazendo 4, 5, 6 vezes mais reciclagem do que o Brasil. Como é que a gente chega nesse nível e admite isso, né? E foi isso que moveu muito a gente lá atrás da fundação da Pollen, assim. Como é que a gente consegue ajudar isso a acontecer? E a gente foi olhar para o mercado. Eu gosto muito de pegar, viajar e entrar lá naquela realidade local, entender o que estava acontecendo. E Fernando começou a bater muito nesse lugar da gente chegar e ver uma cooperativa. Aí chegava lá, era um galpão improvisado, eram pessoas trabalhando sem qualquer tipo de proteção, sem equipamentos adequados para fazerem aquela função. Muito orgulhoso ali de falar, a gente aqui no município tem uma cooperativa, lá tava falando lá o político. E eu falei, caramba, assim, se isso não fosse um lugar para onde você tivesse uma solução aqui no teu município, mandando o teu resíduo, você permitiria que essa operação acontecesse dessa maneira no teu município? Aí o secretário falou, acho que não, né? Só porque ela é conveniente para você, tu não obriga ela ou não auxilia ela a se tornar também um instrumento aqui de transformação, né? E aí a gente começou a ter essa ideia de, cara, como é que a gente vai ajudar esse pessoal a se estruturar, né? E aí foi eu acho que um pool de empresas que apostavam nisso, como vocês apostam nisso com a gente há 7 anos, a gente foi trazendo um pool de empresas, coletivo de empresas que neutralizam o impacto de embalagem com a gente, e esses aportes financeiros vão para as cooperativas para a gente ajudar a estruturar. E aí resolver burocracia de Brasil, resolver equipamento, compra caminhão, compra prensa, faz o registro das atas, começa a emitir nota fiscal, constrói um galpão. Tem lugares que a gente constrói cozinha. Assim, como é que os caras trabalham lá o dia inteiro e não tem uma cozinha? Não é uma nem duas, já fizemos várias cozinhas de Brasil. Chegava lá, os caras não tinham. Fossa, caixa de gordura, coisa assim, infraestrutura básica ali que tem que ter para eles terem uma boa qualidade.
Cara, não tinha. A gente começou a desenvolver muito isso. E aí cai nesse lugar que você falou, que de repente a gente olhou para esse cenário, assim, onde a gente está há 7 anos trabalhando nisso, e falou, cara, estamos com uma rede interessante. E aí são hoje quase 300 cooperativas no Brasil trabalhando com a gente. E numa rede 300? assim... Que legal. Tá indo para um caminho legal. Aí, e assim, a gente olha para aquele mapa de Brasil assim, pintado, fala, maneiro que isso aqui se construiu, né? Leva tempo, dá esforço, etc. Mas hoje chegou, estamos aqui com o Brasil podendo suprir, por exemplo, mandei uma embalagem para o Acre, pô, tem cooperativa parceira lá. Chegou em Rondônia, tem cooperativa parceira lá. Fomos para o Amazonas, tem uma cooperativa parceira, várias, né, no caso, né? Tem dezenas em cada lugar, mas entra num lugar assim que a gente cai nesse lugar do networking que você falou. Falou, poxa, agora, cara, eu posso produzir aqui com tranquilidade. Para onde minha embalagem for, a gente tem um parceiro, né, local da Pollen neutralizando esse impacto, o né? que mais me assusta desses números é por pensar que uma embalagem é um item que na natureza vai demorar centenas de milhares de anos para se transformar e tem valor monetário positivo, então é uma Isso, coisa vale que dinheiro, joga dinheiro no lixo. a gente enterra dinheiro. Exatamente. E a gente deixa o dinheiro ir para as nossas praias e para as nossas naturezas e a gente perde dinheiro de novo com o turismo estando subdimensionado porque ninguém quer ir numa praia cheia de plástico. É claro, imagina. É um recurso ecossistêmico que a gente abre mão, né? Por que eu não vou para uma... Aqui o Rio é um caso muito emblemático, assim. A gente tem um aterro do Flamengo aqui. Então, é um parque desenhado por Niemeyer, arquitetonicamente, com paisagismos do Burle Marx. É incrível, assim, você tem pessoas de expressão mundial que fizeram ali. Aí você tem uma praia, jardim, etc. O mar não podia se tomar banho. Então as pessoas viviam de frente para a praia, a areia era contaminada e a água você não podia usar. Ou seja, fala, cara, tem um ativo aqui completamente desperdiçado. Isso há 3 anos atrás, olha isso, fizeram uma mudança, houve a concessão aqui do saneamento no Rio, fizeram mudanças básicas, deixaram de fazer o esgotamento sanitário, ajudaram a praia a se reoxigenar, né? Que ela reoxigena normalmente. Lógico. Cara, voltou a ter vida. Hoje você vai pra lá, praia lotada. Qualidade da água. Pô, sempre o órgão ambiental aqui monitora as praias, né? Então, a qualidade da água boa, qualidade da areia boa. Cara, as pessoas que estão morando lá há 30 anos, agora começaram a usar a praia e ver a importância que isso tinha, né, cara? Em São Paulo, por exemplo, a gente vê no Parque Bruno Covas, que era o Rio Pinheiros. Sim. Era uma área que super desvalorizada, com saneamento indo para o rio completamente sem vida, porque não tinha tanta matéria não orgânica, que estava entupindo tudo que tinha de possibilidade de vida. Começou um projeto transformacional, não sei a data, mas eu acho que cerca de 2018. Hoje é a área mais valorizada da cidade, tem arranha-céu de trocentas empresas que estão fazendo lá, vai ser o futuro de São Paulo, tá numa área que era subutilizada porque a gente não conseguia criar a infraestrutura necessária para ter esse valorização da natureza. É isso, acho que cada vez mais a gente enxerga esse campo como um campo que fornece para nós de novo qualidade de vida, né, qualidade ambiental e também de ativo econômico, né? Quando você faz uma regeneração de uma área dessa, você pega algo que não valia, né, nada ou muito pouco e transforma numa área hipervalorizada, né? Por conta a gente tá cada vez mais com essa preocupação. Agora, Fernando, enquanto a gente falava que eu tava pensando a gente tava falando sobre sustentabilidade, sobre como isso era valorizado no mercado brasileiro, e eu me lembrei de uma coisa, vocês têm hoje a Natur. Sim. Que é uma marca 100% para exportação, ou vende aqui também? Ela é inspirada na marca nacional, que é a Natu, inspirada no povo indígena do Alagoas, que era legal. um povo que se juntou e virou um povo maior, então tem o povo dos Natus lá, hoje em dia se consolidou, acho que tinha 23 e agora são 11 tribos no Alagoas, fica perto do rio Ipanema, lá no Alagoas, e a gente, na verdade, trouxe essa filosofia, essa cultura da empresa para adaptar essa linha para exportação no mercado norte-americano. A Natu, então, ela surge
de uma adaptação da nossa linha nacional, que também tem um viés muito sustentável, com uma pegada bem diferente, com a proteína rastreável, com o selo WQS. Então, a Natu, ela traz um conceito de superfoods com compostos de frutas e grãos e outros ingredientes de alto teor rico nutricional, junto com um certificado de livre de antibiótico do frango. Então, a gente só adquire frango de fornecedores livre de antibiótico dessa linha para entregar esse papel. E junto disso, a gente tem uma parceria com o On Safari, que é uma organização que eu tenho muito carinho por. Ano passado, a gente fez uma edição limitada chamada Pantanal. A gente doou uma porcentagem do lucro da receita dessa linha entre o segundo semestre, nessa edição limitada, que tinha uma embalagem de onça, para a recuperação do fogo do Pantanal, para sustentar um recinto de reintrodução que a gente criou que o On Safari criou, mas a gente ajudou em fomentar os recursos, que faz estudo sobre as onças pintadas, que são os maiores felinos das Américas. A gente não tinha estudo, a gente não sabia a migração, não sabia como que era, não sabia como que interagia as famílias. Hoje já tem tudo isso, ele já tem gerações de onças. Então o recinto Santa Sofia, que a gente ajudou a manter, a gente ainda ajuda a manter, ele traz estudos, ele também traz a reintrodução de onças que foram deslocadas por fogo ou por atividade humana. Então talvez alguém capturou uma onça e domesticou a onça. Daí não pode ser mais soltada para o meio ambiente, porque não sabe caçar. O Santa Sofia, ele vem com essa necessidade, ele traz uma metodologia de reintrodução dessa onça através de uma metodologia criada pelo On Safari, o pioneiro nisso. Eles conseguem mapear que essa onça foi reintroduzida pelo fato da onça conseguir se reproduzir na natureza e ter um filho. O fato dela já se adaptar, conseguir caçar, conseguir achar um par, conseguir ter um filho, já mostra que ela foi bem sucedida nessa readaptação. Isso a gente criou uma edição limitada no segundo semestre e a gente conseguiu doar R$216 mil no dia do Pantanal para um safari do ano passado com essa edição. Maneiro. E acho que é essa que traz a cultura da Natu que a gente está exportando hoje para os Estados Unidos. E me chamou muito a atenção, assim, porque eu lembro, logo que vocês lançaram, vieram, Pollen, queremos compensar aqui 100% das embalagens, e eu fui dar uma estudada, né, no produto de vocês, gosto muito de estar iterado, assim, do que os nossos clientes parceiros estão fazendo de novo. E eu vi e falei, cara, a linha inteira, pra mim, é o último nível ali da sustentabilidade, assim, cada detalhe vocês pensaram ali para exportação. Agora, o mercado americano é o mercado mais sensível a isso? Ou foi uma coisa de vocês falando, pô, vamos lançar um produto com essas e essas características por uma questão nossa e vamos ver como é que é o mercado americano em receptividade desse assunto? Como é que era isso? É mais sensível lá? Como é que tá essa questão pro americano hoje? Hoje o mercado americano é muito grande, então você tem muito de muito. Então você tem para as pessoas que são ultra radicais, que realmente só prezam marcas assim, você tem as pessoas que são no meio, na maioria, e você tem o oposto, acha que a sustentabilidade é a inflação que está elevando custos e que isso vai ser ruim para o bolso do consumidor. Então eu acredito, não quero entrar muito no que é o americano, mas eu acredito que tem ótimas oportunidades. O que precisa ter é comunicação clara do que você está provendo. Então, cada vez mais a gente está com a parceria da Pollen de compensar 100% na área do Mato Grosso do Sul, que é onde tem o nosso projeto do Santa Sofia. É a história do que a gente quer fazer com a nossa marca, é preservar esse felino grande que estava quase na lista de extinção, com uma organização que é focada nisso, que tem qualidade, que tem a auditoria, que tem outros parceiros de alto calibre. Então a gente sabe que as práticas são em boas intenções, né? Que a gente nunca sabe. Hoje em dia, com
com tantas verdades no mundo, você nunca sabe se a ONG é uma ONG boa, se a ONG é uma ONG ruim. Você tem que quase fazer um background check ali da ONG antes de apoiar e de tudo, né? Eu acho que tinha uma torneira muito grande aberta no greenwashing aí de 2018 demais, e acredito que tem que fechar um pouco, precisa ter mais seriedade, a gente sabe que é um tópico importante para o mundo, mas também não é porque é isso que tem um bando de recursos sendo mal administrados. Então, a sustentabilidade ela precisa ser economicamente favorável para o mundo, senão não vai dar certo. Não, ela só é sustentabilidade se ela for economicamente favorável para o mundo, porque senão ela não se sustenta. Se a gente tem uma coisa que só gera custo para a gente e não traz benefício, a gente vai cortar. Isso é uma lógica natural, uma lógica da ecologia. Se tem algum desperdício de recurso, naturalmente, aquele ecossistema, aqueles indivíduos do ecossistema que desperdiçam recursos, eles vão ao fracasso. Então, eles vão sumir. Eles vão ser o que a gente chama de, desenvolvendo ali, são características deletérias, né? Você some com aquilo ali. Naturalmente, o ambiente suprime aquilo, né? Na natureza. Então, com a gente não é diferente. Se eu estiver fazendo alguma coisa que, cara, não tem retorno, não esquece, a gente na Pollen não acredita nessa sustentabilidade que não tenha retorno, que não seja algo que torne a sua empresa mais competitiva, mais lucrativa. Isso é o que a gente está falando, porque a sustentabilidade para a gente só é sustentabilidade se ela está mexendo em eficiência, se ela está mexendo em corte de custo, se ela está te fazendo ter uma redução de uso de matéria-prima, usando uma embalagem diferente, usando menos embalagem para o mesmo conteúdo embalado. No final das contas cortando linha de custo. Reduzir meu uso de plástico. Reduziu 20% do seu custo de embalagem. Reduzir aqui minha logística para X, que eu montei um CD aqui perto, concentro mais, consigo deslocar assado para lá. Reduzir minha pegada de carbono. Reduziu, mas no final das contas a pegada de carbono está reduzida porque você está com menos combustível, ganhou mais competitividade. Então, esse é o tipo de sustentabilidade que deveria ser efetivamente chamado de sustentabilidade. Não a gente... eu tô fazendo um negócio bacana. Não, isso me dá só custo, não me entrega. Então não tá funcionando, né? Não é sustentável. Ele é outra coisa que não isso, né? A palavra-chave para mim é o desperdício, assim. A gente já chegou num tanto de tecnologia que o volume a gente consegue suprir X vezes, mas possivelmente você tá, por exemplo, o Concorde, assim, era um avião super rápido que conseguia atravessar, diminuir o tempo. Que durou pouco tempo, o Concorde, né? Durou pouco tempo porque não era eficiente, não conseguia levar os passageiros, era muito caro por passageiro, então preferiram modelos maiores que era, na verdade, mais eficiente, porque talvez você não precisava estar de Londres a Nova York em 2 horas e meia. Pode ser que 6 horas era tudo bem, mas tipo, com 6 horas você vai gastar... nessa ambição, né? 2 horas e meia fazer... Porque você tava tipo, vamos ir no o mais alto de tipo... performance, mas às vezes a performance ela não traz o benefício adicional. Então o desperdício, voltando à palavra que era o que eu estava mencionando, sempre tem alguma coisinha que você está não otimizado. Então isso tem que sempre olhar cada período de tempo que você põe a análise, olhar para dentro de casa e falar, será que hoje em dia as subscrições em aplicativos, né, tem que... será que eu tô precisando de 15, mais... né? Vai olhar no cartão ali, tem 25 streaming, fala, só assisto 2. Exato, e tem que cortar para ver se fizer falta, daí põe de novo. Só porque uma coisa é feita daquela maneira recorrentemente, tem que sempre questionar se tá certo, por que tá fazendo, porque às vezes você perde o histórico, daí você fala, não, como assim? Eu gosto muito de uma frase do Marcel Telles, que é, custo é que nem unha, tem que cortar sempre, porque se deixar ele vai crescendo, é natural, a gente vai sendo mais permissivo, ou uma linha aumenta o custo aqui, aí uma coisa, fala, custo tem que cortar sempre, e cortar custo é ganhar eficiência, porque às vezes você fala, tô comprando tanto desse item aqui, fala, cara, como é que tá de estoque, como é que tá de... Não, a gente tá tendo uma perda, então vamos aumentar a eficiência, vamos reduzir a compra, acabou, virou mais eficiente, né? Qual que você acha, Fernando, que é o maior desafio, assim, de olhando pra dentro de casa e olhando também pra
né, para os pares ali, para setores ou amigos também industriais, né? A gente sabe que a gente acaba se atraindo ali numa tribo ali também de indústria, né? Qual que você acha que é o principal desafio hoje do dia a dia, assim, de começou a jornada da sustentabilidade, ou como vocês que já estão lá na frente, mas qual você acha que é esse desafio do próximo nível? O que é hoje o gatilho ali que você fala, putz, eu vou conseguir fazer essa virada, ou cara, isso aqui é muito desafiador de fazer? O próximo, assim, pra gente, a gente já vem fazendo análise de gás estufa, a gente já vem compensando o nosso carbono em emissões de carbono escopo 1 e escopo 2 com créditos em energia e plástico marítimo, então a gente compensa isso. Foi um projeto que é até legal da Climate Partners para a gente trocar aí umas figurinhas dessas certificações que são cada vez mais importantes, mas eu acho que o próximo passo é conseguir mais pegar os fornecedores nossos e é um jogo entre ter segurança para ter fornecimento bom e ter fornecedores de alto calibre sustentável. Então, por exemplo, eu acredito que isso é normalizado através de linhas específicas. Nossa linha Seleção Natural, ela é feita com a proteína da Corim. A Corim é uma indústria paulista que é controlada pela Igreja Messiânica e tem uma cultura muito de bem-estar animal. Então, a Corim, ela faz 0,1% do frango brasileiro nacional. E isso a gente tem um limite. Eu não posso oferecer um outro produto com essa filosofia, porque só esse produto tem essa filosofia. Sim. Mas quem quer esse produto, por exemplo, hoje você consegue falar que seu pet come esse tipo de frango. Quando você vai no restaurante, você sabe que tipo de frango você come? Não, de jeito nenhum. Mas a gente entrega pro tutor o frango que o pet dele tá comendo. Por marca, por filosofia. Para o consumidor que quer isso. Então, a gente, lógico que tem um preço, não é irrisório, mas claro, isso já é um diferencial que a gente consegue entregar. E cada vez mais a gente sabe que volatilidade de ecossistema, uma coisa, deu a chuva no Rio Grande do Sul. Quais matérias-primas foram afetadas? O que não vai dar para... Você sentiu isso? Isso afetou diretamente ali o negócio de vocês? Como é que foi isso? Bom, por exemplo, a saca do milho faz 3 meses que chegou no all-time high. Caramba. Isso afeta o alimento do frango, afeta a correlação com a soja, afeta os óleos de gorduras de proteína. Tudo é interligado quando você vai na matéria-prima raiz, assim. A gente pode ver que, por exemplo, a gripe aviária americana fez com que várias granjas de ovos precisassem tirar os frangos com gripe. E isso aumentou o preço do ovo. Você se sente em quase instantâneo no Brasil, porque agora o ovo brasileiro ficou muito atrativo e a arbitragem é só o custo americano mais o frete de levar para lá. Acabou. Então, o ovo do Brasil subiu. É isso. O café, tem 1 bilhão de pessoas a mais que começaram a consumir o café. O preço do café dobrou. Caramba, que país que abriram aí que começou a 1 bilhão? A China. Começaram a tomar China café. E Índia. O chinês começou a tomar café, ferrou, Começou a abrir as cadeias de café na China, eles ganharam vontade e já era. Se virar cultura, vai faltar terra para plantar café. Não, mas a gente vê. E talvez daí você começa, daí o café aumenta o preço, então em vez de plantar cana, você tá plantando café. Então em vez do o etanol vai subir. Por exemplo, tá tendo usinas de biodiesel feito de milho. Eu acho que já tem 8 no Brasil. Estamos usando um insumo alimentício para fazer combustível. Então a gente está inflacionando o nosso alimento para fazer combustível. A gente está tomando uma decisão, porque você pode fazer de cana-de-açúcar e... De tudo. Isso, a gente está dependendo de um mundo só. Sim. Eu acho que tem um estudo que eu estava vendo... que se todo mundo vivesse com os Estados Unidos, como os americanos, a gente precisaria de 3 mundos para suprir. Que é muito desperdício, é muito ineficiente, demais. É muito consumo. Você vê assim, eu acho que o número americano já traduz muito isso pela geração de resíduo. No Brasil, a gente tem 1 quilo por pessoa por dia de geração de resíduo. Nos Estados Unidos são 6 quilos por pessoa por dia. A proporção é 6 vezes maior que a nossa, né? Então, você vê por tudo, assim, pelo
quantidade que os caras compram. O leite não é 1 litro, né? Pô, compra 3 litros e Galão, meio. o galão. Você vai comprar um suco também, 5 litros, suco de laranja. Cara, a gente nem tem isso aqui. Parece que a dimensão é viver pra esse caminho, né? Mas eu acho que me tocou muito um ponto. Você falou, cara, o maior desafio, eu traduzindo aqui, se fosse pra traduzir em uma frase, é cadeia de fornecedor, né? Como consegue trabalhar a sustentabilidade também pra dentro da cadeia dos fornecedores, né? Com certeza. Isso que eu acho que é o resumo do que você colocou pra mim, assim, na minha cabeça, eu tava sintetizando, falei, cara, cadeia de fornecedor é a chave, então, da próxima virada, né? Pra gente que já conseguiu fazer essa cadeia Resolver dentro de casa, né? dentro de casa, a gente tem parceiros como a Pollen, que tá ajudando a gente cada vez mais com do produto para fora, temos parceiros como a Carbon Free Brasil, que tá também ajudando a gente a mensuração. E agora temos que começar a olhar da fazenda para a nossa indústria. Então, o que acontece com a nossa matéria-prima entre a fazenda e nossa indústria? Como que a gente consegue começar a ter, sempre prezando segurança alimentícia, qualidade do alimento, esses fatores que são fundamentais para a empresa, como que a gente consegue ter mais sustentabilidade? E como setor, acho que isso, né, você falou, né, você cria um negócio novo, o setor lidera para lá. E eu me lembrei aqui que vocês fazem parte lá da Pet Sustainability Coalition, não é isso? Sim, é uma associação americana. Como é que é? Conta. Legal, é uma associação fundada nos Estados Unidos já faz 10, 11 anos, um pessoal que trazem essas questões para a mesa. Eu participo de alguns cohorts, assim, que são grupos pouco menores de discussão, e trazem pessoas da cadeia toda, tanto da embalagem quanto da fornecimento de vitaminas, suplemento. Talvez, por exemplo, a alga. A alga era um assunto que estavam conversando lá porque o óleo do peixe, na verdade, ele vem da alga que o peixe come. O peixe que não come alga não tem óleo de peixe com EPA e DH alto. Vem do mitocôndrias da alga que eleva o nível desses óleos essenciais. Então, um salmão... O ômega 3 ali, ele só produz se comer alga. Só se comer alga. Se come ração, que não produz. De fazenda, não produz. Vira pobre nutritivamente. De óleos essenciais. Mas, por exemplo, o Equador tem muita sardinha ou um peixe de porte médio nativo que tem muito óleo. Mas em 2022 teve algum tipo de desvio em temperaturas que os peixes ficaram muito pequenos e não era recomendado utilizar esses peixes porque ia devastar muito da população. Então subiu o preço do óleo de peixe em 22, tipo, astronomicamente, tipo, 100, 200%, assim, de uma hora para outra. Daí eles começaram a usar alga. Isso era um tópico que essa associação de sustentabilidade americana traz para a mesa. Tipo, ó, tem esses fornecedores que estão fazendo esse produto. Para a gente conseguir adaptar na nossa planta, a gente tem que fazer muitos testes, porque a gente sabe que o alimento, o pet está comendo bastante, então a gente começa a fazer teste, tipo, vamos por 10% do que ele precisa da farinha de alga e 90% do óleo. Daí a gente agora já está entendendo a palatabilidade, a digestibilidade, tudo isso é muito importante para o bem-estar do animal. E essa é quase um think tank ali, então, senta todo mundo na mesa, discutindo ali como é que a gente pode transformar o cenário, mudar, e que novos insumos a gente pode usar. A logística de lá é um pouco distinta, mas eles têm muitos dos grandes players de logística também fazem parte. Então eles estão criando, principalmente no Pacific Northwest, na parte do Washington, Oregon, essa parte um pouco que tem esse nicho, eles estão criando uma logística reversa de pegar o pacote em si. Então, tipo, mas é uma adaptação cultural. A pessoa que mas quer... o custo disso é absurdo, né? Não, porque próprio caminhão que entrega já faz a coleta. E a pessoa leva até o ponto de coleta no estabelecimento. No estabelecimento. É como acontece com medicamentos aqui no Brasil. Medicamentos hoje você vai até a farmácia, você consegue levar a tua embalagem até a farmácia. Aí o mesmo caminhão que deixa o medicamento leva as embalagens para o CD e eles conseguem sair. Então, senão o custo explode. O interessante da associação é que ela pega todo mundo na cadeia. Tem que ter uma valorização de todo mundo. Então, você não pode ter, tipo, uma iniciativa bacana, mas daí você põe um lixo de coleta lá, daí o varejista deixa seu lixo de coleta cheio de mosquito, não cuidado, porque daí desvaloriza a sua marca. Você está tentando fazer uma coisa bacana. Então, o interessante dessa associação
humanização é que ela junta todo mundo, é todo mundo em prol de um objetivo. Não é que a gente contra essa pessoa, contra esse... Não, como é que a gente vai resolver isso junto, né? Como resolver isso junto? Estão fazendo um MVP aí dessa parte de logística e estão começando a tirar dados. Eles trazem palestras sobre ingredientes novos, sobre tecnologias novas, e isso é o que é muito importante para a indústria sempre estar a par. Falando de futuro um pouco, né, de tecnologias novas e etc, como é que você enxerga, assim, primeiro, como é que você vê esse mercado de pet nos próximos 10 anos e como é que você enxerga a sustentabilidade nos próximos 10 anos? O mercado pet, ele tem duas tendências fortes que são contrárias no meu ponto de vista. Você tem a humanização, que cada vez mais está falando pet é o ser humano, ele tem que comer a comida do ser humano. E você tem a sustentabilidade, que fala, pô, se o pet comer a comida do ser humano, você vai precisar da comida do ser humano e da comida do pet, que é de ser humano. Então, tipo, a gente usa proteína de órgãos, de fígado, de outros, de vísceras, que é super altamente nutritivo. O urso pega o salmão nativo, abre e come as vísceras. Ele não come, que é o mais nutritivo, mas não é palatável para o ser humano. Então a humanização, ela não leva o que é bom pro pet, ela leva o que o ser humano acha que é bom pro pet. Pô, como um filé mignon, então meu pet tem que comer um filé mignon. Mas talvez um fígado bovino, ou de frango, ou alguma víscera. Entrega mais. Pet. Menos teor mineral de gordura, mais proteína, mais nutritivo, rico. Veterinários entendem, assim, tipo, os stakeholders primários, que são bem parceiros da Premier Pet, entendem toda essa parte de avaliação nutricional. É mais educação do tutor. Então, voltando aí aos 10 próximos anos, acho que esses são os dois grandes tendências que vão crescer. A parte de humanização, sem dúvida vai ter o seu núcleo duro, que vai lá, o meu pet tem que comer o que eu como, e sustentabilidade, que vai falar, eu quero que o meu produto seja entrega nutricionalmente igual ou melhor do que esse de humanização, só que com baixa pegada de carbono. Então, a gente tem que solucionar esses dois núcleos, que para mim é a próxima tendência. Em termos de volume total dos pets, eu acredito que estabiliza ou tende a cair o número de cães. Gatos eu acho que ainda cresce bastante. A abertura do ser humano a ter mais gatos, ela já se mostra uma tendência forte e todo mundo dentro do setor identifica isso. Número de cães, eu acredito que no que eu tô vendo, chegou num limite na pandemia, assim, todo mundo adotou cão, porque você não tinha a parte social do mundo. Então o ser humano, ele é uma pessoa muito social. Total. Quando você tirou isso, ele ficou muito só solitário. E o cão ou o gato veio para suprir, mas a gente vê que o abandono cresceu de novo, porque agora o ser humano começou a voltar aos festivais, aos bares, e começou a gastar com serviços, voltou a gastar super com serviços nos últimos 3 anos, desde do pós-pandêmico, seja viagem, seja restaurante, seja entretenimento, e diminuiu o consumo de bens do próprio, e acelerou isso com esse boom que deu as bets no final do ano passado, que foi descontrolado. Principalmente no escalão mais abaixo, menos educado, podia haver pessoas jogando bet no refeitório, no almoço, assim, dentro das nossas organizações, sabe? Precisa educar. Eles pegam a mentalidade fundamental do ser humano, que é ganhar e perder dinheiro. E isso, eles sempre estimulam que ganhar tá lá. Claro, e talvez eles também estimulam que quando você perde, você consegue recuperar. Então isso pegou a economia despreparada. Total. Não tinha as legislações, não tinha a informação correta, e isso baixou o consumo. Então também a gente viu uma instabilidade econômica em vários mercados de prêmios, assim, talvez baixou um pouco, sabe? O que estava já lá cheio de custo, cheio de dívida, ele talvez buscou um produto mais barato, ou não quero falar, mas teve talvez o abandono. Sim. Então a gente vê que isso foi uma realidade. A princípio já corrigiu um pouco o ponteiro, acredito que teve legislação, mas pegou bastante essa área do consumo. Era o CEO do Açaí, falando de como o perfil de ticket médio, item,
mudou. Ele falou, cara, na prateleira, produtos acima de R$ 50, item básico de casa, assim. Ele falou, cara, tá difícil, a gente tá setando para baixo o ticket médio de produto para que a gente consiga ter saída. Uma das maiores atribuições dele a isso era a bet. Como é que isso causou uma erosão de valor, né? Você deixar de consumir para apostar e ganhar, falei, cara, na nossa cabeça é ilógico, né? Mas quando a gente tá, assim, o ser humano é diverso, né? Então o cara tá lá tentando a chance da vida e que, pô, tem que só lembrar do nome daquilo, né? Jogo de azar. Se fosse jogo de sorte, mano, tava todo mundo animado. Jogo de azar, não vai nessa, né? Dentro dessa parte do ESG entra também essa parte de... Isso é totalmente ligado à governança e à social, né? Cara, fala, pô, a gente tem que cuidar melhor, né, dessa razão. A gente abriu o país para isso acontecer. Eu acho que o ser humano é livre para suas escolhas. Ele tá ganhando dinheiro, ele gasta onde quiser, mas a gente tem que ter o mínimo é dar o conhecimento sobre, né? Acho que você vai tomar suas ações, vai tomar suas atitudes, beleza, o dinheiro é teu, tu se prejudica da forma como quiser, mas assim acontece, esses são os gatilhos, esses são os incentivos, cara, de quem joga isso não dá resultado pra... Acho que a gente tinha que ter mais um cuidado antes da abertura, e geralmente o que a gente faz abre, destrói. Aí, de repente, começa a criar um nível de consciência, as pessoas começam a se falar, mas no final das contas você deteriorou, né, economicamente diversas famílias, para depois isso começar a servir como exemplo, né? Acho que a gente não quer ter o exemplo da desgraça para poder educar o outro pelo medo, né? Vai um pouco da burocracia, antes, né? Tão burocrático que é até difícil fazer acontecer. Até dar um problema tão grande quanto deu, Sim. Ninguém consegue destruncar, precisa... melhorar a burocracia, precisa ser coerente, precisa ter governança, precisa ter auditoria, precisa ter, tipo, um senso. Não é que a auditoria ela tem que pegar o erro. O ser precisa saber qual que é o erro e ter a ética de fazer a coisa certa. Todo mundo sabe quando não tá fazendo a coisa certa. Claro. Então, sabe-se. Precisa corrigir a mentalidade antes para fazer a coisa certa. Reordenar as prioridades, né? Perfeito. Acho que é o... Pô, você tem tua família, teu pet. Pô, você deixar de suprir tua família pra suprir a tua ânsia ali de joguinho é brincadeira, né? Toquei nesse tema porque eu acho que é um tema que a gente, cuidando dos nossos colaboradores, né, no dia a dia, como você falou, foi, cara, como é fundamental que ali é o espaço onde o cara tem maior tempo de convivência com pessoas já no trabalho, né? Então você fica... A gente, enquanto empresário, tem muito também esse papel, eu acho, na minha concepção de, pô, pessoal, cada um faz o que quiser, beleza, mas vamos entender aqui uma zona aqui de prioridade. Cara, não é saudável assim, não é saudável assado, tá aqui um estudo que fala isso, tá aqui... Se tiver te atrapalhando, porque... é daí pra pior, né? Entra muito num papel da gente, assim, também, de cuidar sobre isso, desse tema. E ainda mais com agora essa DNR nova de saúde mental, né? Aí a gente fala, cara, às vezes o problema do cara tá atribuído a um fator completamente externo ao que tá acontecendo na empresa. Eu não tenho nada a ver com a saúde mental dele tá deteriorada, mas a responsabilidade agora tá comigo, né? Foi isso que o governo falou, né? Aí eu falei, cara, como é que a gente sabe disso, né? Primeiro, a gente não tem. Antes, para as pessoas entrarem na empresa, a gente faz uma triagem, e o exame admissional, e você avalia várias características para quando esse cara, se um dia sair da empresa, você ter ali o antes e depois. Agora, todo mundo foi contratado sem que a gente avaliasse isso. Como é que vai provar dano? Sim. Como é que eu sei como entrou, como não entrou? Então, é um tema que eu dirigi muito, mas acho que, para além disso, né? Eu falei, cara, como é que a gente, então, agora está atribuído a cuidar da saúde mental dos nossos funcionários? Qual é o limite do que é invasivo, né? Porque é uma pessoa, é um indivíduo, ele tem a vida dele e ele empresta tempo dele, né? Para nós, assim. Mas qual é o limite da gente, assim? Como é que você trabalha isso hoje? Como é que você enxerga isso hoje? Fiquei curioso para te perguntar sobre. No meu ponto de vista, eu gosto de... Por exemplo, eu sou o tipo de líder no meu grupo, no meu time pessoal, que eu não acesso pós-trabalho, eu espero, mesmo que eu tenha um e-mail que eu sei que eu tô digitando na noite, para não criar essa ansiedade da resposta, eu espero até o dia seguinte. Eu levo esses cuidados em entender que a vida privada do indivíduo não é igual à vida do trabalho do indivíduo. Total. Prezo muito respeito e conhecimento da voz de todo mundo para compartilhar. Acredito que isso são passos que eu faço pessoalmente, mas a empresa, ela foca em entender o que
as melhores práticas. Então, a gente hoje participa do GPTW, que é o Great Places to Work, é uma certificação já conhecida por bem-estar. A gente tem o FIA do UOL, que é também para essa parte de RH. Nosso RH ele vem trabalhando muito com os benchmarks de empresas do mesmo calibre nosso, o que eles estão fazendo, o que eles estão... Sempre porque isso não é só o bem-estar do colaborador, é o seu pool de talentos. Claro. Se você não tem isso, ninguém vai querer trabalhar na sua empresa. Esquece. Não é também que você precisa ser o outro lado do espectro, como o Spotify, que todo mundo é home office. A gente é uma indústria. A gente precisa ter as pessoas lá, mas a gente precisa garantir que elas estão felizes, elas estão bem, elas estão sendo ouvidas e estão coerentes. Muito dos nossos posições de liderança foram crias da casa. A gente tem muita honra disso. Bacana. A gente ensinou, a gente cada vez mais, porque tem uma expressão bem conhecida, você não pode ter medo de ensinar a pessoa e ela sair. Você precisa ter medo de não ensinar a pessoa e ela ficar. Aí que você perde. Tá ferrado, né? É isso. Então, a Premier hoje, ela é renomada no mercado, em vários mercados de indústria, e a gente já sabe que tem mudanças do nosso time para lideranças em outras indústrias. Então, que seja de alguém que não seja fornecedor direto, mas algum player paralelo, ou que seja alguém de engenharia, porque hoje em dia, para operar as máquinas, você precisa de engenheiro, você não precisa de pessoa que sabe pegar peso, você precisa de pessoas que sabem cálculo, engenharia, eletricidade. O resto é com a máquina, né? Exato, hoje as máquinas fazem tudo. Você extrai o dado que você quer. O que você precisa falar é o que a máquina precisa para rodar perfeitamente e te dar os dados. Esse é o mais complexo. Foi um caminho que a gente tomou para um outro lado, né? Quem não tá na indústria não vive no dia a dia ali, não tem noção do que é uma indústria hoje, né? Se antes todo mundo tem um imaginário de maquinários extremamente pesados e o pessoal sujo de óleo trabalhando na máquina, hoje você tem um computador em frente a uma máquina e você tem teu engenheiro operando, né? Eu faço convite para você ir lá na Premier Pet, porque com o maior prazer. A gente tá vendo fotos, essa semana teve distribuidor nosso que foi, teve lojista que foi, nosso benchmark era 1.000 visitas por ano e eu acho que a gente esse ano tá quase dobrando esse número. É mesmo? Porque é nossa casa, a gente é aberto. A diferença de um alimento bom e um alimento ruim é o fato que o alimento é produzido todo dia, você precisa ter os insumos certos, você precisa ter a segurança certa e o processo certo. E isso que faz a diferença, não é o marketing, não é o saco. O saco tem a barreira, mas o que está escrito no saco é saber que todo dia está sendo produzido o alimento. Então, a variação, ela é existente. A gente é uma das poucas indústrias que tem o que se chama fórmula fechada. A gente não tem complementaridade. Muitos outros produtos, especialmente num padrão um pouquinho inferior do nosso, adicionam substitutivos. O que quer dizer isso? Ele tem um grão principal, talvez um milho, daí ele põe ou trigo, ou soja. Daí como você fala que o rótulo vai bater o conteúdo, você não sabe nem o que tá vindo no pacote. Isso a gente ri, mas é o que acontece no mercado. Você pega um alimento de um nível... Hoje em dia ninguém se dá como standard. Todo mundo que é standard já fala prêmio. A gente até criou o prêmio especial da nossa Golden. Ela foi criada uma categoria porque a gente falou, todo mundo é prêmio. Então a gente é prêmio especial. Hoje em dia o pessoal fala que é prêmio especial para tentar se atrelar a nossa marca Golden, mas você pega o rótulo você não sabe o que tem dentro. A gente vai a graus muito rígidos de controles de qualidade para entregar a fórmula. Como, por exemplo, as nossas balanças são de precisão farmacêuticas. Imagina que você está tomando essa vitamina C efervescente e em vez de 1 grama tem 5 gramas. Pô, você pode realmente sobrecarregar seu rim e pensa que você toma isso todo dia. Então é o alimento do pet. Se você não confia, se a marca que você está consumindo não tem esses controles de precisão nas dosagens, você pode estar um dia sobrecarregando o seu rim, outro dia não tem nada que tá lá, daí outro dia você tá sobrecarregando. Então o pet, muitos que entram na terapia coadjuvante com prescrições clínicas que são... O que é a terapia coadjuvante? A terapia coadjuvante é quando o pet desenvolve enfermidades no organismo, pedra no rim ou outros, parte urinária do gato. Sim. E
por exemplo, nossa linha inteira de gato, ela tem um método chamado SSR, que analisa o pH da urina. Nossos técnicos, junto com todas as instituições de pesquisa, estão sempre olhando o que é o melhor. Mas a urina do gato, ela é super sensível a minerais. E se você não balanceia tudo que o alimento traz, o desbalanceamento pode dar cálculo renal no gato. É muito comum, por isso. Então, uma terapia coadjuvante seria para uma estruvita para ajudar isso. Daí você precisa entrar com um alimento muito mais restrito para solucionar o que você causou por dar um alimento que não tinha uma análise de SSR que analisava o pH da urina. Olha só. Todos os alimentos Premier Pet, tanto o Golden quanto o Premier, analisa. Então, a gente sabe que o pH da urina, ele tá ótimo para prevenir isso. Não posso garantir que não vai ter, porque cada gato tem o seu DNA, né? A gente, como seres humanos, por exemplo, também, eu tenho hipotiroidismo, eu nasci com hipotiroidismo. E o genético também conta. Sim, teu pet pode ter alguma coisa, você não sabe, mas... Raça ou genética, tudo isso. Sim. Mas a gente está tentando entregar um alimento que vai aumentar a longevidade, porque a gente valoriza o relacionamento entre os tutores e os pets de maior qualidade e longevidade possível. Uma aula desse mercado aqui pra gente entender, né, que a gente não tá falando só de alimentar o animal, né, mas sim de todo o espectro de cuidado que a alimentação envolve, né. Hoje é muito comum a gente falar, né, ouvir médicos falando, não, a alimentação é 90% da saúde, etc, e a gente não tinha esse cuidado, né, com os pets, né, então, se a alimentação é 90% da saúde pra gente, eles também são seres vivos, são da nossa família, o cuidado tá por ali, né? E com ver certeza. todo o espectro do ambiental ali, de todo o cuidado de vocês, esse espectro do social, de um respeito à integração com os funcionários, ao cuidado da saúde mental, a governança também com todas as certificações que vocês buscaram, os padrões de trabalho, de selos para verificação da origem da proteína até os alimentos, até um Great Place to Work, tudo que vocês buscaram ali, né, dentro desse caminho, mostram que vocês estão 100% preocupados ali, focados na liderança desse setor, né? Como um líder, como uma organização, você sabe o que é a coisa certa, porém ela talvez não seja a mais barata, e você tem que comunicar isso para o consumidor final. Eu tô te entregando esse benefício que a marca, porque a gente preza a coisa certa. E eu acho que é isso, não é que toda vez é a coisa que você vai conseguir, é uma evolução. É isso, você não começa já sabendo claro. tudo, você não começa já sendo certificado em tudo, mas você tem que ir trabalhando em conjunto e ensinando as pessoas abaixo que é isso que você deveria valorizar. Tem que valorizar o alimento, não é um alimento, o pet vai comer isso, então ele precisa estar na melhor qualidade que a gente consegue entregar possível. Garantir a felicidade dos nossos companheiros, né? A gente foi viajar agora, fez uma viagem longa, ficava, saudade deles. Aí, entra na câmera lá da casa pra ver como é que eles estão correndo no jardim. Passou a cerca, tá lá na piscina. O caseiro, tá na piscina lá, aí fica com, assim, cara, filho. Vira uma pessoa da gente mesmo, né? Como é que a gente demonstra e traz cuidado pra eles ali dia a dia, né? Acho que é no que a gente escolhe com o que eles vão brincar, o que eles vão comer, e se ele não tem escolha, né, a gente tem que levar muito esse nível, porque ele não tem que fazer, o que você der pra ele é o que ele tem, né, então, com certeza. Faça o melhor, isso muda a vida mesmo, assim, do bichinho, né, se tá mais feliz, você vê depois de comer, se ele tá mais leve ou se ele tá mais, o canal fundamental do bicho, aí, e também o balanceio das vitaminas, e outro ponto, a gente voltou, você falou que as tendências de próximos 10 anos, eu acredito que na parte que tange sustentabilidade, a gente cada vez mais tem que utilizar o que a Terra dá pra gente. Por exemplo, a gravidade. A gente tem essa força que a gente ganha da Terra, como o Sol, como as ondas, a gente já começa a utilizar hidroelétricas do Brasil, a energia solar, a energia de vento, isso é recurso gratuito que a gente é fornecido pelo ambiente, então a gente tem que utilizar cada vez mais. Você não precisa queimar líquido preto que foi fossilizado há centenas de anos para gerar essa energia, você tem outros recursos para fazer isso, mas por exemplo, a gente não pode também destruir
suprir essa fonte, assim, com tudo que a gente faz de extração, de parte de mineração, de óleo e gás, que, tipo, pode desbalancear o ecossistema, fazendo com que a gente não consiga mais ter essa fonte e expire numa negativa caótica, assim. Eu acho que tudo é uma razão de equilíbrio, né? O De equilíbrio. balança, da gente caminhar com tudo para um lugar onde a gente converja para no final das contas, é para um ambiente saudável pra gente viver e conviver, né? Acho que esse é o caminho. Se a gente tá indo pra um lugar, cara, que não é um ambiente saudável da gente viver e conviver, cara, temos que mudar. Por exemplo, né? com terra, com a habilidade de plantar, a gente consegue suprir a nossa necessidade térmica da Premier Pet de Dourado internamente. A de Porto Amazonas a gente não tem a terra para plantar, mas a gente compra é um polo que tem eucalipto, a gente também utiliza eucalipto, mas na unidade de Dourado a gente tem o ciclo. Então você planta o que você precisa num ano nesse tanto de terra, no outro ano nesse tanto de terra, nesse outro, e você vai fazendo o ciclo do eucalipto. Então, Incrível. Basicamente, estamos fechados no térmico. Acabou. Você está usando a terra para te suprir. Sequestrando carbono, Sequestrando carbono. Pô, Isso é pensar na sustentabilidade. Cara, queria te agradecer muito pelo papo aqui. Acho que foi nada melhor do que esse capítulo pra gente começar aqui nossa história no mercado ESG. Agradecer pelo teu deslocamento, por estar aqui com a gente hoje no Rio de Janeiro, dando essa contribuição tão rica. Acho que não só para quem veio aqui buscar sobre ESG, tendências e o que está sendo feito hoje, mas também por essa aula de cuidado, atenção e do mercado pet aqui, que a gente, eu pelo menos saio daqui com outro nível de conhecimento. Agora eu posso conversar no restaurante, jantar com os amigos quando surgiu o assunto, falar, agora eu tô entendendo esse negócio. Obrigado, Renato. Tô bem honrado de ser aqui o primeiro participante do ESG Mercado. Estamos no Rio por uma ação dia 4/4, que é o cão de sem raça. A gente vai fazer uma ação de awareness, de reconhecimento desse pet, que já é cada vez mais valorizado e tem que ser para a gente ter o bem-estar dos animais. E foi um prazer também estar aqui com você falando do mercado. Parabéns aí ao time Pollen, para todo mundo, que o modelo de negócio é muito virtuoso. Isso, se o modelo está certo, é ético, é sustentável e é economicamente viável, está no caminho certo. Vamos multiplicar, fazer essas cooperativas de 300 virar 3.000 e aumentá-las de tamanho, que a gente acaba com o plástico indo pro nosso mar, indo para nossos aterros e cria essa economia circular. Essa é a nossa meta. E a gente só existe para atender empresas como vocês que estão no propósito, estão na prática. Se a indústria não demandar, a gente não trabalha. Então a gente existe por vocês. É isso. O consumidor é o nosso líder, né? Exato. Ele é que lidera o movimento. Ele vota onde quer ir, né? E o voto dele, o mais importante, é as escolhas das marcas que ele leva para casa. Esse é o voto do consumidor. É o voto do consumidor. A escolha do que são as marcas que representam ele. É isso, a gente se preocupa só com a eleição de 4 em 4 anos, você elege todo dia, né? A marca que vai perpetuar, o modelo de negócio que vai perpetuar, todo dia que a gente consome, a gente vota. Sim. Então, esse é um bom ponto de atenção pro consumidor também. Combinado, obrigado. Maravilha, Fernando, obrigado demais aí pelo seu tempo, viu? Tamo juntos.